com vocês? Eu sou Georgia Moreira, mas hoje eu não vim falar sobre livros. Então, deixa eu ver como que eu vou falar isso, porque eu não sei. Mas no ano passado eu criei uma enquete no Instagram. Quem me seguia talvez vá se lembrar disso. Até cheguei a produzir algumas coisas no IGTV e na época eu ainda não sabia editar vídeos. E nessa enquete eu tinha perguntado quem queria que eu produzisse alguma coisa falando sobre inglês, etc. E a maioria respondeu que sim. Então agora que eu sei editar vídeos e etc, eu sei editar mais ou menos, né? Mas a gente... tamo aqui, né? Então, aí eu me lembrei disso, assim, nossa, né? Algumas pessoas conversaram comigo e continuam conversando as mesmas coisas. Eu falei assim, vou produzir um conteúdo sobre isso. Então, é isso, basicamente. Eu tava alinhando as coisas do canal e pensando nos próximos vídeos, nos próximos livros e fazendo agenda. E aí eu parei e falei assim, não, eu preciso produzir alguma coisa sobre inglês. E assim, a primeira coisa que eu quero falar também é que eu não tô com o intuito, assim, o objetivo de dar aulas de inglês aqui no YouTube, sabe? Não, tipo, já dou aula de inglês a semana inteira, até de sábado eu trabalho, então não quero entrar na frente de uma câmera pra dar aulas de inglês. Mas eu quero dar algumas dicas, algumas coisas que as pessoas me perguntam e eu acho que podem ser úteis. E se vocês tiverem, assim, sugestões também, pode ser. Eu comecei a gravar esse vídeo na semana passada, mas não deu muito certo, por isso que eu tô gravando aqui de novo hoje. E eu vou colocar ele na quarta-feira, por mais que geralmente eu publico os vídeos na segunda. Esse, como é um tema diferente, eu tô dividindo em partes e pensei em publicar essa primeira parte nessa quarta, aí a próxima na outra quarta e na outra quarta. Não vou prometer que vai ter vídeo assim sempre, porque a minha rotina é um pouco doida, sabe? Tem dias que eu trabalho, tem dias que eu não trabalho, tem dias que eu vou lá, tem dias que eu trabalho aqui em casa. Então, assim, é meio confuso. É muito uma questão de, tipo, ter tempo tanto para produzir quanto para editar, para ler, para fazer e para colocar aqui. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre mim e a minha relação com o inglês, para começar, eu faço inglês assim desde que eu era criancinha. Eu estudei inglês nas escolas por onde eu passei e tal, mas eu não gostava. E eu comecei a gostar quando eu tinha uns 13, 14 anos, que foi mais ou menos quando eu comecei a falar, quando eu me dei conta de que eu tava conseguindo entender e falar inglês com as pessoas, e aí sim eu comecei a gostar. E o inglês é uma parte muito importante da minha vida, tipo, das minhas paixões. Eu sou formada em comércio exterior porque eu queria fazer alguma coisa que mexesse com o meu inglês e na época eu não achava que eu levava jeito pra ser professora mesmo, assim, tipo, sei lá, sabe? Eu não pensei que eu fosse dar certo com letras e não fiz. E agora eu tô aqui querendo fazer, né? Mas então, já tinha dado algumas aulas de inglês de reforço antes e hoje eu saí da minha área, dou aulas de inglês, tanto particular quanto na escola e tal. E o que mais? Eu estou me preparando para o CAE, concluí os estudos e tirei o FCE, a certificação de Cambridge, mas como eu decidi ficar na área e tudo mais, aí eu quero tirar o CAE, o CPE, e comecei aí a estudar, a pegar livros, as coisas, para me programar para tirar o CAE. Não sei se no começo ou no meio do ano próximo, depende aí de como eu estiver e dos meus planos, porque eu quero estudar a faculdade, quero fazer um monte de coisa, eu tô meio assim, tipo, reformulando toda a minha vida, então eu não sei, mas o plano é esse, que no ano que vem eu tire o CAE.
E como eu falei, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Então nessa primeira parte era mais para falar um pouco sobre mim, a minha relação com o inglês. Também no último trabalho, antes de ser professora, eu mexia com tradução, falava no telefone, ao telefone com gringos e etc. E eu desisti da minha área porque eu percebi que eu gosto mais de inglês do que do Comex em si. E aí, eu anotei aqui algumas coisas que as pessoas geralmente me falam. A primeira pergunta que eu recebo direto é aquela típica do: é muito difícil falar inglês? E não, assim, sinceramente, não é. Eu sei que eu sou suspeita pra falar porque eu gosto pra caramba, mas não acredito que seja. O que eu acredito que possa acontecer? Porque já aconteceu comigo também, então eu não tô falando uma coisa assim, tipo, do nada. Mas quando a gente não tá familiarizado com alguma coisa, parece que é muito difícil. Mas eu senti o meu inglês decolar à medida que eu meio que fiz uma imersão, assim. Teve uma época da minha adolescência que eu só ouvia bandas britânicas e americanas. Então, tipo, eu me acostumei com a língua e aí eu passei a gostar. Então, muitas vezes as pessoas acham difícil, mas elas não têm, assim, tanto contato com a língua. O que mais? Sim, também. Uma coisa que eu considero, assim, essencial, tem gente que fala, olha, você só faz o input, tem gente que fala, você só estuda. Eu acredito que o jeito mais fácil de chegar na fluência é alinhar as duas coisas. Não só ficar só no input, não só ficar só no estudo, mas você tem que entender que as duas coisas têm o seu lugar. Porque eu fiz muito input e sim, o meu inglês decolou pra caramba, mas depois eu voltei pra escola e falei assim, não, eu preciso terminar, eu preciso entender, e eu continuo estudando a gramática até hoje, assim, tipo, muitos pontos de gramática, não que eu não consiga fazer, sei fazer, mas eu não entendo, então, sabe, muita coisa assim, tipo, olha, eu sei como que faz, mas por que faz? Não sei. E por que não sei? Porque eu fazia só input, entendeu? Então, hoje eu estudo muito inglês. E eu gosto disso porque dando aula a gente tem que responder as dúvidas das pessoas, e a gente está sempre em contato com a língua. É outra mentira também que falam muito, tipo, nossa, eu fiz, sei lá, 5 anos, 4 anos de inglês, mas se você não usou ele pra nada, quantas pessoas você já conhece que falaram assim, eu fiz inglês, legal, e o seu inglês é fluente? Não. Por quê? Porque não usa. Então, eu terminei o inglês, eu trabalhava mexendo com o inglês, hoje eu continuo trabalhando com o inglês, e eu estou em contato com a língua o tempo todo. Eu não parei de estudar inglês, eu só tirei o certificado, peguei o meu diploma, concluí, mas eu continuo estudando, continuo revendo muitas coisas também que eu já tinha visto, mas há muito tempo, e a nossa cabeça ela não guarda, porque não é um computador, então o tempo todo a gente entra em contato. Eu vou acender a luz, peraí. As duas outras coisas também que eu pensei em falar nessa primeira parte do vídeo é uma dica que eu vejo as pessoas errarem muito, de que a primeira parte, a primeira coisa dessas duas coisas, a primeira coisa, essa dica de que eu vejo muita gente, sabe, tentando estudar aquilo que já é bom. Mas, por exemplo, como eu falei pra vocês, no meu caso com o grammar, eu consigo entender, hoje eu me sinto muito melhor com grammar do que eu era, sei lá, tipo, uns 2 anos. E por quê? Porque eu me dediquei muito no grammar. E por que eu fiz isso? Porque a minha parte mais fácil, né, o que eu mais tenho facilidade com o inglês é speaking e listening. E as duas coisas, elas são meio que autocomplementares, sabe? Se o meu speaking tá legal, é porque o meu listening tá da hora. Então, tipo, sabe, pra você poder falar, você tem que ouvir.
Então, seria muito legalzinho pra mim, no caso, falar assim, não, eu gosto de falar e eu gosto de ouvir, então eu vou ficar fazendo só isso. Seria legalzinho, mas seria meio idiota, entendeu? Porque pra que eu vou ficar me matando de estudar aquilo que eu já consigo fazer? Então, em vez disso, eu falei assim, tá, beleza, eu consigo falar, consigo ouvir, agora vamos entender o grammar, que é a gramática. E aí, fiquei um tempão focando no grammar, pesquisando. Até hoje eu percebo que eu decoro as regras muito mais rápido, porque eu me dediquei um pouco mais a isso. E a outra coisa também, que eu tinha, acho que eu tinha esquecido de falar, mas quando as pessoas falam, inglês é muito difícil, gente, a gramática do inglês, ela é tipo assim, muito mais fácil do que a nossa gramática de língua portuguesa. De verdade. Olha que eu reviso textos desde que eu tinha uns 14 ou 15 anos. Eu escrevo, eu amo a língua portuguesa, mas se eu não fosse brasileira, eu não ia querer aprender esse negócio. Sabe? Graças a Deus, Deus me fez aqui. Porque é tanta conjugação, é tanta, sabe, é tanta coisa que a nossa gramática tem, que hoje que eu tô mais acostumada, tipo, sabe, dar plantão e ver as pessoas, às vezes até batendo na mesma tecla, que é a próxima coisa que eu vou falar, eu acho assim muito mais fácil o inglês, a gramática do inglês que a gramática do português. E se a gente consegue aprender a gramática do português, quem dirá a gramática do inglês, entendeu? Tanto que aí, inclusive, para finalizar essa primeira parte do vídeo, as coisas que eu mais vejo as pessoas perguntando e que eu também tinha dúvida quando eu estava estudando eram present perfect e phrasal verbs. E aí, tipo, eu dou aula para salas infantis e eu faço como se fosse, tipo, uma consulta, um reforço, assim, lá no lugar onde eu trabalho, para pessoas de todos os níveis. E eu continuo vendo, se você é adolescente, se você é idoso, se você é adulto, se você é jovem, se você é criança, as pessoas chegam aqui e falam, eu não entendo present perfect. Aí você vai ver ali onde está o erro, present perfect, present perfect, present perfect. E é realmente difícil de entender porque não é uma coisa que a gente está habituado a usar aqui no Brasil, ele não existe na língua portuguesa. Então, se você tá na sua cabeça tentando traduzir e encaixar o present perfect com aquilo que a gente meio que usa, realmente vai parecer um negócio maluco. Eu só entendi o present perfect na hora que eu parei comigo mesmo e falei assim, é isso, Georgia, e pronto, acabou. Nem tenta muito entender, sabe? Só aceita, que dói menos. E depois que eu aceitei, eu realmente passei a entender, pra ver de tão maluco que é. E phrasal verbs também, porque eu acho que eu tinha até falado isso no vídeo do IGTV que eu tirei. Mas eu vejo muita tradução errada. Eu também tive dificuldade quando eu descobri, porque os phrasal verbs, eles são verbos geralmente acompanhados de uma preposição, e se essas duas palavras elas estão juntas, elas mudam todo o sentido daquilo que está dizendo. Então, se você não sabe pensar em inglês e você fica com mania de querer traduzir as coisas, aí você chega no phrasal verb e traduz ele literal, já fez bosta, porque não dá para traduzir literalmente, tipo, palavra por palavra. Ele vai dar um outro significado, entendeu? Então, você tem que se acostumar com os phrasal verbs. Agora, se você se acostuma com o phrasal verb e com o present perfect, eu acho que já, tipo, o inglês já melhora muito, muito mesmo. E é isso por essa primeira parte. Eu vou tentar gravar agora na sequência a segunda e nos vemos em breve. Beijo, tchau!